Pedro, estamos no ar? Hello? Sim, Fernando, estamos no ar com a mensagem de início às 22h05, pelo término tão em cima da sessão anterior. O Henrique e o João já estiveram aqui, saíram do palco, vão entrar às 22h05, está bem? Ok, então vamos. Eu penso que as pessoas. Estamos no ar agora ou não? Sim, estamos no ar. Vou tirar os cafeinados, senão não dá. Estão O Henrique todos também a já entrar. entrou, pronto. O João deve estar a entrar. Vamos então arrancar daqui a 1 minuto. Entretanto, o João entra, está bem? Eu ali a preparar aqui o pontapé. Henrique, estás no ar? Estás-me a ouvir? Estamos sim. O cafezinho está ótimo. Estou a pedir aqui o cafezinho. Há bocado o João Marcos perguntava se era rum. Se era rum, muito bem. Olha, estamos todos no ar, apenas a aguardar aqui então pelas 22h05, falta cerca de 1 minuto para começar, está bem? O João já esteve connosco. João, se nos está a ouvir, pode vir ao palco e começamos então a nossa sessão, a última de hoje. Pedro, estás-me a ouvir? Eu estou, Fernando, sim. Estamos no ar? Estamos no ar. Só aguardar aqui pelo João. Sim, não faz mal. Então eu vou já falando um bocadinho aqui com os participantes. Já está o João. Boa noite, João. Boa noite. O João não se lembra de mim, mas eu assisti estive com o João numas tertúlias da ANC há uns anos atrás. É natural. Eu tenho muito má memória, é uma característica, é horroroso. Eu caras e pessoas, números ainda me aguento, agora caras e pessoas é muito a mal. Mas é natural, é natural. Muito bem. Antes de mais, João, obrigado por ter aceito este convite. É um prazer para nós termos aqui o João como orador no nosso congresso. Vamos iniciar a terceira sessão e última do dia de hoje. E tem aqui o Henrique, que vai ser moderador desta sessão com o João. E eu vou também intervir um bocadinho em alguma coisa que faça sentido. De modo que, João, o ecrã é seu e força, temos neste momento 193 pessoas a ouvi-lo. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado por partilharem esta hora comigo. O Henrique, quando me falou, e o Pedro acerca deste webinar, a primeira pergunta difícil que me fizeram foi dar um nome à palestra. E eu fiquei logo, palestra esta conversa. E eu fiquei um bocado aflito, porque dar um nome à palestra. Pensei um pouco, na realidade, o que é que a minha vida, eu não vou falar aqui só de mim, digamos assim. Vou falar da minha experiência, vou deixar algumas mensagens que penso que são, pelo menos para mim, são importantes. E chamei o apelo do mar. Se calhar ficava melhor a atração do mar. Eu peço ao Pedro que, à medida que eu for falando, eu partilhei com ele algumas fotografias, porque isto só verem a minha cara, além de não ter a barba feita, acabei de vir mesmo agora do kite, porque estive a fazer kite com o João Cabeçadas em Troia. Éramos para fazer um downwind da ponta das Lulas até à comporta, mas ficámos sem vento a meio, e então o resultado foi, estávamos mais ou menos ao pé do Sol Troia, para quem conhece, pelo lado de fora, pelo lado do mar. Tivemos que esconder as pranchas, o kite, a barra, no meio dos pinheiros, ir a pé buscar o primeiro carro, e por isso acabei de tomar banho, e é isto que eu quero falar, esta palestra, é esta paixão pelo mar, é este chamamento. João, desculpa interromper-te, estarei mais à vontade do palestrante anterior, pela nossa grande amizade, como toda a gente sabe.
tu ias o apelo pelo mar, mas talvez fosse bom fazer aqui uma breve apresentação, que eu penso que muitos das pessoas que estão a ouvir Claro. não sabem exatamente quem tu és. Começaste como um bombeiro voluntário à força no mar, uma expressão que tu usas muito carinhosamente em respeito ao teu pai. Passaste como imediato da Sagres, foste comandante do Crioula, até andaste no Alma. E portanto, talvez fosse bom fazeres aqui, e agora continuas com o teu barquinho e continuas a fazer muito kite. Talvez fosse bom fazeres uma pequenina apresentação para muitas destas pessoas que podem não te conhecer. Ok, deixem-me só levantar aqui um bocadinho a luz, só um bocadinho, desculpem lá. Ok, bate aqui nos olhos. Portanto, eu comecei a fazer vela muito cedo. Como o Henrique disse, eu fui bombeiro voluntário à força, porque comecei a fazer vela com o meu pai aos 7 anos. Esta é uma imagem da Escola Naval, em que eu sou de calções amarelos, já quase que nem me reconheço. Na Escola Naval fizemos regatas de cúter, que é uma coisa esquisitíssima. Bom, mas comecei a fazer vela com o meu pai, e foi um bocado mesmo bombeiro voluntário à força. Comecei com 7 anos, aos 9 já fazia regatas com ele regularmente. Há uma imagem que eu não me esqueço, apesar da minha má memória, que é a primeira vez que eu entrei num Vorrian na base naval do Alfeite, em que eu era tão pequeno que tinha que estar de pé para ver para lá da borda do Vorrian. E lembro-me que passou um rebocador, faz aquelas ondas grandes e curtas. E eu, pai, que isto vai se virar. E pronto, lá passaram as ondas, e lembro perfeitamente desta imagem. Eu queria partilhar com vocês, vamos ver se eu consigo mostrar isto bem. Eu estive aqui a treinar. Estão a ver esta fotografia? Isto sou eu e o meu pai, eu estou ali a salta-vento. O meu pai pesava 110 kg. Este barco era o João Pequeno, que era o meu nome, o 262, está aí ao contrário. É a fotografia mais bonita que eu tenho na minha vida, até agora. Eu olho para esta fotografia e, para quem percebe de vela, vê que o barco vai muito bem, as velas vão muito bem, e lembra-me muito do meu pai. Portanto, eu fui bombeiro voluntário à força, não sabia bem se gostava de fazer vela ou se não gostava. Naquela altura não havia a possibilidade de dizer ao pai, hoje não me apetece ir fazer vela. Vamos desculpar, rapidamente levava-nos um calduço e íamos para dentro do barco, não é? Portanto, não havia essa possibilidade. O meu pai era uma pessoa muito perseverante. Nós aqui em baixo, aqui no Tejo, no sul, eu e o meu pai andávamos relativamente bem, nunca fomos campeões regionais, mas andávamos relativamente bem. Agora chegávamos ao norte, e levávamos com canda chimbalau. Eu lembro-me que o primeiro campeonato nacional feito em Leça da Palmeira, nós ficámos em 48º. E aqui andávamos em primeiro, segundo, terceiro, primeiros não muito. Fui depois, mas o meu pai era muito perseverante. O melhor campeonato nacional que fizemos, também lá em cima no norte, ficámos em 4º. Depois eu fui vice-campeão nacional de júniores, no ano em que houve cá o campeonato do mundo de Vorrians, que eu penso que foi 80, mas não tenho a certeza, e lá está a memória, em que o Pedro Pires de Lima foi campeão mundial de júniores. E o Roquete, eu quase de certeza absoluta, lá está a memória. Eu penso que o António Roquete foi campeão mundial de séniores e o Pedro Pires de Lima foi campeão mundial de júniores nesse ano em 80. Bom, depois, ao mesmo tempo, nessa parte final, comecei a andar de laser, só que na altura não havia lasers radiais, nem 4,7, nem nada. Havia o laser standard. Eu pesava na altura 65 kg. Quando havia regatas até 12 nós de vento, eu classificava-me bem. Quando havia regatas com mais vento, eu não tinha hipótese nenhuma. Fui campeão nacional em 79 na Póvoa de Varzim, por uma razão muito simples. Fizemos 4 regatas, 3 com muito pouco vento e nevoeiro, e eu ganhei as 3 regatas, e na 4ª regata entrou a nortada, e eu virei-me 18 vezes à popa. Portanto, eu fui andando para sotavento. Eu não rondei a boia de sotavento, porque ia-me virando, ia pondo o barco em pé, ia-me virando, ia pondo o barco em pé, e pronto. Portanto, eu depois entrei para a Escola Naval, em 81, e comecei a andar de cruzeiros. E a Escola Naval tinha, na altura, um barco. Tinha 2, o Nimbus e o outro não me lembro do nome. Eram uns barcos de madeira, perfeitamente... eu nem sei descrever aquilo.
era um pouco melhor do que aquele barco que o professor mostrou com as 4 crianças lá dentro. Era um bocadinho melhor. Mas nós lá fazíamos regatas naquilo e com um bocado de fuçanguice inerente aos 18 anos, lá íamos fazendo algumas regatas. O meu pai teve compaixão de mim e comprámos em kit, depois fizemos os dois, um Sailmar, que era feito pelo Eduardo Henriques ali aqui, desculpem lá, ao pé da Barra, como é? São Domingos de Rana. São Domingos de Rana. Esta é a minha cadelinha. Bom, depois, agora as coisas já ficam melhor para o Pedro, porque eu vou começar a avançar, porque esta parte eu não tenho fotografias. Antigamente não havia estas coisas do telemóvel, tirávamos fotografias por tudo e por nada. Portanto, eu fiz a escola naval, o único ano que não fiz vela... Tem quantos anos, João? Quantos anos é que tens? 58. Ok. 58. Portanto, o único ano em que eu não fiz vela foi mesmo o meu primeiro ano da escola naval, além de se ter que estudar muito, a malta dava muito a praxe e aquilo não dava tempo. Portanto, foi o único ano que eu não fiz vela. Depois, no segundo ano, começámos a fazer vela, passei pelo Vega. Há aí uma fotografia, Pedro, que é o Vega a sair, diz Vega, bota abaixo, acho eu. Está mais para o fim, está mais para o final. É um barco pendurado, é um barco grande pendurado. Que é o Vega, nós fazíamos todos regatas no Vega, foi a primeira vez que enjoei na minha vida. Este era eu, mas era bom que fosse. Muito bem, e então, é este, exatamente. Isto é o Vega, foi o Vega quando foi descomissionado da Marinha e agora está no estaleiro do David Vieira, em Setúbal, a ser recuperado. Aliás, quem não conhece, passa publicidade, não é publicidade nenhuma, porque vale a pena. Quem não conhece e se puder deslocar, é na Estrada Velha que ia para Setúbal, já a chegar a Setúbal, mas se puserem David Vieira, recuperação de barcos no Google, chegam lá, porque os Fifes, os clássicos, ele faz a recuperação dos barcos, a nível mundial, é uma coisa perfeitamente excepcional, que vale a pena conhecer e que nós, infelizmente, não conhecemos. E que tem muito a ver com o que o professor falou há bocado, porque ele é construtor naval, mas fundamentalmente tem um carpinteiro, a alma daquele estaleiro, o Miguel Ministro, que aprendeu na vida, não é? Não tem curso nenhum, digamos assim, e é um carpinteiro, uma coisa fabulosa. Vale a pena... Já aqui no webinar foi mencionado o ministro, sim senhora. É um carpinteiro. Ele a explicar-me, eu fui ver este barco e outros barcos que ele recuperou, o Emily, que está precisamente estava na Marina do Parque das Nações, o Emily, que é um barco de madeira que quando navega é uma coisa linda de se ver. Ele faz umas recuperações, o Miguel Ministro a explicar-me como é que é possível fazer as tábuas justapostas. Deixem-me só baixar isto aqui um bocadinho, a ver se não fica aqui, fique sempre com o reflexo da luz aqui do quarto. Já estavam justapostas sem calafate, para mim é uma coisa, e é assim que ele faz, e ele explicou-me várias vezes, eu nunca consegui compreender. Na realidade vale a pena porque é fabuloso. Outro estaleiro, também da Marinha do Tejo, é o do Jaime Costa, em Sarilhos, pequenos, acho eu que é pequenos. Que vale a pena visitar, vale a pena não perder esse contacto. E tudo isto tem a ver com a minha paixão pelo mar. Só muito rapidamente, depois, portanto, passámos todos muito pelo Vega, foi a primeira vez que enjoei com o comandante Dias Pinheiro. Eu conhecia o da vela, aliás, o irmão dele, o Miguel Dias Pinheiro, era meu proa, quando eu disse que fui campeão nacional de júniores, e vocês veem-no na televisão porque eu penso que ele é o CEO ou administrador do BCP, é o Miguel Maia. Quando veio o Miguel Maia, ele era meu proa, Dias Pinheiro, dos irmãos Dias Pinheiro, eles eram 11, 6 irmãs e 5 irmãos. E então, a primeira vez que saí no Vega foi com o António Dias Pinheiro, que veio mais tarde a ser meu comandante na Sagres. E a certa altura eu estava enjoadíssimo, nunca mais me esqueço. Fomos para
tínhamos que ir para Setúbal e apanhámos um sudoeste enorme, portanto aquilo era água por tudo quanto era sítio. O Vega é um barco de madeira, cheira a mofo. Quantos metros é que tem o Vega? O Vega foi construído... Não é quantos anos, é qual é o comprimento? O comprimento. Ou 16 ou 18 metros. Ok. Ou 16 ou 18 metros. E tens Eu ideia devia quando é que foi saber. construído? Eu penso que foi dos anos 50, algo parecido com isso, o de um construtor americano. E então, lembro-me das palavras do António Dias Pinheiro, que me ensinou muito. É das pessoas que andam no mar que eu mais respeito, porque eu costumo dizer para mim mesmo que é o português mais parecido com um bretão. Aquela ideia de bretão do mar é o António Dias Pinheiro. É um homem que, na realidade, no mar está em casa. E eu aprendi muito, muito com ele. Quer no Vega, quer na Sagres. Tu foste imediato da Sagres, certo, João? Fui imediato da Sagres, exatamente. Fui imediato da Sagres. E depois comandante do Crioula. E depois comandante do Crioula. Eu tenho uma carreira um bocadinho invulgar porque fiz uma carreira nos navios tradicionais da Marinha, no Crioula, na Sagres. Fiz uma outra carreira, não ao mesmo tempo, porque não tenho o dom da ubiquidade, mas nas fragatas, portanto, nas fragatas novas. E, portanto, passei muito tempo no mar. Agora, verdadeiramente, e agora com 58 anos, numa situação bem mais reflexiva, que é isso que eu vou tentar aqui passar um bocadinho, verdadeiramente eu nunca senti o meu trabalho na Marinha, porque tive a sorte de estar praticamente sempre no mar. Eu ainda continuo a ser dos 10 oficiais de Marinhas com mais horas de navegação. Nós na Marinha contabilizamos as horas, e eu que já desembarquei... Os 10 oficiais de Marinha com mais horas de navegação atualmente? Sim, ainda hoje são dos 10. Mas porque tive esta carreira que não é usual, quer dizer, fiz uma parte nos navios tradicionais, eu só na Sagres tive 9 anos, como aspirante, como depois fui ao Brasil com a Sagres, embora não fosse oficial navegador, precisamente porque o comandante Dias Pinheiro, na altura, era ele imediato da Sagres e convidou-me para eu ir como oficial navegador. Depois, mais tarde, convidou-me para ser imediato dele. E, portanto, não foi uma carreira normal. Mas isto para dizer que nunca senti o meu trabalho na Marinha, principalmente no mar. Em terra é diferente. Em terra os gabinetes são todos iguais. Nunca senti como um trabalho. Sempre senti como um prazer. Sempre senti... E passei algumas aventuras que vou aqui contar, algumas aventuras daquelas em que nós ficamos mais receosos, principalmente no Crioula. Na Sagres tive alguns episódios com piada, mas é muito diferente uma pessoa ser imediato, ser o oficial navegador ou ser o comandante. Uma pessoa, quando é o comandante, aquela coisa que acima do comandante só está Deus, é mesmo verdade. Quer dizer, nós quando somos comandantes, somos o pai daquela gente toda. E eu, quando chegarmos ao Crioula, depois o Pedro passa aí melhor as imagens, eu já explico um bocadinho mais. Portanto, só para dizer que passei depois como imediato da Sagres, tive uma comissão também com muita, muita piada. Esta fotografia representa... Pedro, deixa eu dar a fotografia anterior, desculpa lá. Isto é do Crioula já, então está bem, ok. Isto é a vida do Crioula. Eu depois comandei o Crioula de 2006 a 2010, comandei o Crioula 4 anos. Esta pessoa que vem aqui de vermelho é o meu imediato, digamos que já era uma farda informal que nós usávamos no Crioula, a dar as palestras aos instruendos, fosse sobre faina de velas, sobre, enfim, a vida a bordo. E isto era um papel importante que o Crioula fazia para crianças, e como estão a ver, este grupo que embarcou não são crianças. E as pessoas saíam diferentes do Crioula. Vou-vos contar uma história com alguma piada, agora vou-me lembrando. Henrique, e se eu me estender muito, chama-me outra vez à terra, porque eu vou-me lembrando das histórias. A Jerónimo Martins, a certa altura, embarcou... Não te chamo, tu és fantástico a falar. Já agora deixa-me só dizer aqui uma coisa para alguns dos nossos ouvintes do Crioula. É dos poucos navios do mundo que navega, ou que navegava, infelizmente,
normalmente com tripulações mistas, portanto com a guarnição e com civis, não é, João? Sim, exatamente. Tem uma guarnição de 40 militares e embarca 50 civis. Na minha altura, não sei se houve alguma transformação, desses civis, 12 podiam ser mulheres, porque tinham uma camarata à parte, uma coberta à parte, e os restantes homens. Mas, portanto, podíamos jogar ali mas podiam embarcar 12 podíamos separar. Contar a história da Jerónimo Martins e a vida a bordo, a vida no mar. A Jerónimo Martins, a certa altura, embarcou 25 portugueses e 25 polacos, porque eles têm a Biedronka, que é lá o supermercado na Polónia. Fomos a Cádiz. Nós íamos muito a Cádiz porque era 5 dias, era relativamente perto, era bom tempo. Cádiz é muito giro de visitar, tem a praia, tem o Casco Viejo de Cádiz. Foi a única parte de Espanha que não foi invadida precisamente nas invasões francesas. Foi onde foi feita a Constituição Espanhola em 1812. Aquela península de Cádiz tem muita piada de visitar. E eu sei isto tudo porque estive lá várias vezes com o Crioula e ia fazendo as visitas. Não é que eu seja grande estudioso, era porque ouvia o guia turístico e alguma coisa foi ficando. E então, eles tinham uma regra na Jerónimo Martins que era, quando almoçavam, nas cantinas deles, não podem juntar mesas. E a certa altura, os tipos, quer na Polónia, quer em Portugal, que embarcaram no Crioula, o contacto é tão grande, e atenção, embarcar no Crioula não é bem a mesma coisa que embarcar no Santa Maria Manuela, que é o irmão gêmeo. O irmão gêmeo. E isto sem desprestígio nenhum para o Santa Maria Manuela, por amor de Deus, quem me dera ao Santa Maria Manuela fosse da Marinha, porque tem uns alojamentos fantásticos, o navio é fantástico, foi muito bem recuperado pelo Aníbal Paião, verdade seja dita, e créditos ao pessoal de Ilhavo que conseguiu manter os bacalhoeiros. Ilhavo tem muita importância porque os comandantes dos bacalhoeiros eram todos de Ilhavo, os pescadores eram das mais diversas partes, mas os comandantes eram praticamente todos de Ilhavo. Portanto, o Aníbal Paião recuperou muito bem o Santa Maria Manuela, mas o Santa Maria Manuela é um navio de charter, a pessoa entra, é servido, Agora, no Crioula não. No Crioula, desde limpar as casas de banho, a descascar as batatas, a fazer fainas de... Bom, eu agora começo a contar histórias do Crioula e vou-me lembrando cada vez mais. Mas acabando da Jerónimo Martins, o entendimento do grupo foi tão grande, os laços que eles criaram foram tão grandes, que quer na Polónia, quer em Portugal, eles iam almoçar e juntavam as mesas e diziam, não, isto é o pessoal do Crioula. Portanto, na realidade, a vida a bordo e o Crioula, durante uma estação, digamos assim, de navegação, que começava mais ou menos em maio, porque também não interessava navegar com pessoas antes disso por causa do mau tempo, e acabava tipicamente em outubro, embarcava sempre cerca de 1000 civis, grosso modo, entre 900 a 1200, dependia das inscrições, que pagavam. Portanto, não iam lá de borla, as pessoas pagavam para trabalhar, mas na realidade era um serviço. Infelizmente o Crioula já não está a navegar neste momento. Já no meu tempo tinha problemas graves. Tinha problemas graves, enfim. Histórias do Crioula. Eu sempre sentia esta paixão pelo mar e a atração pelo mar, o apelo. Eu posso-vos dizer que atualmente, eu se não for molhar os pés em água salgada, eu agora faço muito kite, mas se não for limpar o meu barco ou lavar o convés, ou semanalmente começo a sentir falta. E por isso é que eu pensei que esta palestra se poderia chamar, ou esta interação, eu não gosto de chamar palestra, a atração pelo mar. E porquê é que nós temos esta atração pelo mar? Eu acredito que é por ter começado muito pequenino. Acho que as pessoas que começam de pequeno com o mar, não sei se é um magnetismo, eu não sou muito zen, sou uma pessoa muito pragmática, mas não sou muito espiritual, não acredito muito nos búzios, nem nos cristais, mas deve haver ali um magnetismo qualquer diferente que nos atrai. Nós sentimos João, mas não é só quem começou de pequenino, é? Porque tivemos aqui uma palestra da Gabriela Carreira, que o tema é o chamamento do mar. Portanto, o mar chamou-a, a uma determinada altura da vida o mar chamou-a. E aqui no contacto com os alunos, há muitos alunos que aparecem com 40, 50 anos, às vezes mais, e que dizem que sentem que aquilo estava lá, mas agora é a altura. Pronto, e agora querem ir para o mar e vão começar. Eu acho isso ótimo. Não é só para quem começou de pequenino. Pois, eu se calhar
digo isto na primeira pessoa, na minha pessoa, e Claro. como justifico, porque, por exemplo, mesmo em relação às notas de recreio, eu depois, a certa altura, quando saí da escola naval, como disse há bocado, o meu pai tinha-me comprado um Sailmar, depois vendemos o Sailmar e comprámos um Classe 8, fizemos o Campeonato da Europa de Classe 8, fui campeão nacional cá dos Classe 8 que havia. Foi uma época muito interessante da minha vida, porque eu tinha entre 26, portanto isto, sim, exatamente, 26, 27, 28, 29 anos, cheio de sangue na guerra, onde fazemos aquelas asneiras todas e o mundo não tem fim, e portanto foi uma época com muita piada. Este agora é o Insónia. Pedro, se puderes passar uma para trás. Este é o Insónia. Há bocado falámos de marítimo turística, eu já vou falar um bocadinho de marítimo turística. Este foi o barco que eu comprei, é um do Fur 34. Aliás, não foi este que eu comprei da primeira vez. Comprei um do Fur 36, por vicissitudes da vida, e depois, em vez de comprar uma casa, comprei um barco. E depois troquei por este barco, também em condições muito especiais. Aliás, ele chama-se Insónia, tem piada, porque é como aos carros. Quando nós estamos fartos de um carro e vemos um carro novo, o carro que temos não presta para nada. E o carro novo é o melhor do mundo. E com os barcos aconteceu precisamente a mesma coisa. O 36 clássico que eu tinha, que era um barco com muito bons cómodos, um bocadinho maior do que este, mas bem mais largo, portanto não era um barco muito regateiro, mas onde eu fui muito feliz, o barco era muito bom. Não bolinava bem, era a única coisa que não fazia, de resto era fantástico, porque era muito largo. A certa altura eu já não podia ver o barco à frente, porque este já tinha saído, este o 34 já tinha saído, e eu só queria ter este. Este é um belo barco, é um fast cruiser, com uma dimensão ótima para uma pessoa sozinho se mexer bem nele. Aliás, o Henrique sabe que nós de vez em quando vamos comer umas sardinhas ao Seixal e aquilo é puxar 2 cordelinhos e está a andar. Portanto, ele chama-se E a dizer, desculpa, João, o pior é voltar nem com 2 cordelinhos, mas pronto, é só um pormenor. não tem o motor do Alma, não. Não é só isso, mas enfim, adiante. Mas, para dizer que interrompeste-me, Henrique, e agora fiquei. Portanto, o Insónia, atualmente tenho o Insónia. Não, estavas a dizer que navegas nele sozinho e tiras imenso prazer do barco, eu sei bem que é verdade. E esta foi uma das regatas que nós fizemos no Insónia, com o Manel Preto, que era da minha tripulação, e provavelmente o Charola, vocês conhecem, pai e filho, que é do Atchim, onde eu também fiz regatas no Atchim. Portanto, isto foi mais a minha parte de cruzeiro. Atualmente, marítimo-turística. Eu faço alguma marítimo-turística unicamente para me pagar as contas do barco. Eu ando pouco à vela neste momento com o Insónia. Este é o Atchim, é onde nós fazíamos as regatas, é um Beneteau 34.7 que anda nas horas e também tem uma tripulação muito boa. E, portanto, a marítimo-turística que eu faço é o acordo que eu tenho com o barco. Enquanto que ele se pagar a ele próprio existe, quando não se pagar, tenho que pensar 2 vezes o que é que farei, porque na realidade eu tiro pouco proveito do barco atualmente. E o culpado é o kite, quer dizer, é muito mais fácil fazer kite. Já sei o que é que eu estava a contar, isto é bom porque quer dizer que não tenho Alzheimer. Insónia, porque é que ele se chama Insónia? Estava a contar esta história. Porque a pessoa que me queria vender um Insónia, eu não tinha dinheiro para comprar. E fazia as contas e ter contas e durante 2 noites não dormi. E na segunda noite digo assim, eu não sei se vou ter barco ou não, mas nome ele já tem, é Insónia. Portanto, esta é a história do nome do barco. Durante 2 noites eu andei a fazer contas para ver como é que havia de trocar o 36 pelo 34. E troquei e muito bem. O barco, estes barcos de fibra têm a vantagem que não têm os barcos da Marinha do Tejo, que são de fibra. Só é preciso limpar de vez em quando e limpar o fundo. Barcos de madeira é muito mais complicado, é verdadeiramente muito mais complicado. E pronto, e depois há bocado viram uma fotografia de surf
porque eu, desde pequena, desde a escola naval, praticamente, que faço surf, exatamente. Não sou eu, isto foi uma fotografia que eu tinha, que achei muito bonito. E esta é uma outra paixão que eu tenho pelo mar. O Pedro tem aí muitas imagens de paisagens, são as que não estão numeradas, Pedro. Porque eu tiro muitas fotografias, ou tiro algumas fotografias que mexem com a minha sensibilidade do mar. Como esta, por exemplo. Esta fotografia não é só pelo surf. Eu gostava muito de ser aquele tipo que vai em cima da prancha de surf. Esta fotografia diz-me qualquer coisa. E geralmente o mar atrai-me, não há dúvida nenhuma, atrai-me, põe-me bem disposto. Estas fotografias que acabámos de ver são faróis, porque eu fui subdiretor de faróis. Também foi uma parte com muita piada da minha vida entre 2004 e 2006. Eu era responsável pelo assinalamento todo e agora começo-me a lembrar das histórias. Vou contar aqui uma história. Não é muito picante, é só um bocadinho. A certa altura tive que ir ver os faróis todos dos Açores. E devo ter feito uma coisa que pouca gente... Bem, agora começo-me a lembrar destas histórias. Já são 2 histórias que me lembrei. Devo ter feito uma coisa que muito pouca gente fez, que foi, em 9 dias, ver as 9 ilhas dos Açores. Inclusivamente o Corvo. Bom, mas primeiro vou falar do Sr. Pedro. O Sr. Pedro era um faroleiro, tipo anglo-saxónico. Deve ter sido o inglês que passou ali pelos Açores e fez um filho de uma açoriana, porque o homem era alto, já grisalho, olho azul, erecto, assim, aquela... Não sei se estão a ver o... Está ao contrário, mas... Henrique, percebes o que é? Eu sei. Agora falta o touro. Falta o Red Bull, exatamente. Agora falta o touro. E então, o Sr. Pedro, no meio do nada, no Corvo, o Corvo tem 2 farolins, aquilo são farolins. Um muito perto do molho e o outro no outro lado da ilha. E para descer aquilo era quase de rabo no chão. Então o Sr. Pedro disse, então temos que ir ver lá, de tal maneira que não chegava lá a eletricidade, aquilo era com botijas de gás que eram feitos na direção de faróis. Bem, eu lá fui meia hora para baixo, 2 horas para cima, quando cheguei cá acima digo, ó Sr. Pedro, não vem comigo, sinceramente, o que é que o senhor faz aqui na ilha? E ele diz assim, o que é que eu faço na ilha? Eu não faço nada, mandei vir uma brasileira que trata de mim. Portanto, no Corvo, aquele homem mandou vir uma brasileira que tratava dele. Já morreu, coitadinho. Eu posso estar a dizer isto, ele pode estar a dar uma volta no túmulo, mas que ele era bem mais velho do que eu. Isto passa-se em 2006, entre 2006 2005 talvez. E ele era bem mais velho do que eu. A outra história foi como é que eu fui parar ao Corvo. Aterrámos de avião nas Flores, no Treclaré, e no dia seguinte tinha que ir ao Corvo. O Corvo fica mais ou menos a 15 milhas, vê-se uma sombra lá ao fundo, é a mesma coisa quando nós vemos ali a sombra do Especial. Fomos ao farol, que eu já não me lembro do nome do farol, das Lajes de Santa Cruz das Flores, é o Porto, já não me lembro. E estava um mar, aquele mar do oceano, aquilo fica, como vocês sabem, no meio, fica quase mais perto dos Estados Unidos de Portugal, portanto, aquilo fica mesmo no meio do oceano. E estava uma respiração assim pesada do mar, assim, as ondas com um período muito grande, muito... No dia seguinte, às 7 da manhã, não havia vento nenhum, saímos e fomos rapidamente para o Corvo, onde ia um faroleiro a conduzir a semi-rígida. O faroleiro que ia a conduzir a semi-rígida era irmão de um outro faroleiro que estava em Lisboa. E eu disse logo, era o Chorubaldo, acho eu. O Chorubaldo, desculpe lá, mas eu adoro conduzir as semi-rígidas. Mas o homem andava mal naquilo. Porquê? A semi-rígida tinha 2 motores de 70 cavalos, pertencia à Marinha. Um dos comandos quase que não se mexia. Portanto, um motor ia a fundo e acabou. E a única possibilidade de reduzir era no outro motor. Disse, Baldo, nem óleo pões nisto. Para lá fomos bem. Mais salto, menos salto, para lá fomos bem. Subimos ao vulcão do Corvo, fomos lá ver aquele assinalamento que eu vos falei. Quando voltámos, eram 10h30 da manhã. O vulcão do Corvo tem uma característica que é o único vulcão que na sua cratera, eles chamam prédios, os açorianos, o Henrique sabe bem, está dividido, portanto está cultivado, mas é por dentro da cratera.
que aquilo é tão pequeno que tem que aproveitar tudo e mais alguma coisa. Epá, e eu olho para o mar, lá de cima do Miradouro, olho para o mar de onde se via as flores e disse, epá, vamos já embora, é já. Começou-se a levantar vento. Bom, escusado será dizer que cheguei às flores até as cuecas torcia. Fui eu a conduzir a semi-rígida, o comando teve, epá, porque dávamos saltos incríveis. Mas a sensação pior que eu tive, e por isso é que me lembrei da história, foi que se me acontecesse alguma coisa, o barco que me devia salvar era aquele. Aquele barco onde eu estava era o barco do ISN, lá dos Torres da Náufrago, que diga assim, pá, tenho mesmo que chegar lá porque se me acontecer alguma coisa, ficamos aqui. Portanto, os faróis foi uma parte também muito gira da minha vida. Este é Gonçalo Velho, tem umas escadas que nunca mais... Este é o Arnel dos Açores, é lindo. Este é no Nordeste de Ponta Delgada, é lindo. Eu acho que nós nos faróis, e não fui eu, foi uma decisão tomada muito antes da minha vigência como subdiretor, conseguimos manter. Pedro, há aí uma lanterna, talvez seja bom se conseguires ver, acho que ele me está a ouvir, o Pedro. É uma lanterna, assim, um cristal. É só este, exatamente. O que é que nós conseguimos fazer? Dentro deste isto é uma lente de Fresnel. Aliás, vou dar o exemplo das berlengas, que é muito dos nautas de recreio, muita gente sabe. Dentro desta lente de Fresnel estão aparelhos modernos. Portanto, antigamente, agora vou contar um bocadinho a história dos faróis. Antigamente, como é que isto era feito? Era feito com petróleo. Como é que andava a roda? Como é que a lâmpada não, o petróleo andava à roda? Era mesmo dar corda ao farol, tal e qual como um relógio de cuco. Era um aparelho de relojoaria que se dava corda ao farol, punha-se o peso lá em cima, o peso ia descendo e era isso que se fazia andar a lente à volta. E a lente como é que anda à volta? Isto é muito pesado, mas é um donut. Isto está, eu não posso dizer isto muito alto, por causa dos ambientalistas, isto está mergulhado em mercúrio. Portanto, o atrito que isto tem é zero. O peso, só um peso, a lente do farol de Sagres pesa 7 toneladas. Hein? Bem, agora está eletrificada e portanto anda à volta à lente. 7 toneladas? 7 toneladas. É impressionante. Qual é que é a grande diferença? Isto fazia uma grande dispersão de luz. E se vocês se lembram das berlengas, uma das coisas que os pescadores, quando nós tivemos que mudar o farol das berlengas, é que, antigamente via-se o farol, porque isto fazia uma dispersão, tinha alcance, mas fazia uma dispersão de luz muito grande. E, portanto, aquilo era aquele varrimento que ainda se vê muito no farol de Vila Real de Santo António, porque é um farol muito alto, aquilo é abaixo, o farol é muito alto. Vê-se aquele varrimento, vê-se a luz a varrer. E agora não. Agora é um LED, com uma lente também de Fresnel, e portanto o raio luminoso não tem uma amplitude muito grande, é muito fininho. Tem o mesmo alcance, só que quando nós estamos próximos, estamos na sombra, e antigamente não estávamos. Quando nós estamos próximos das berlengas, o farol roda por cima de nós agora, e não dá luz nenhuma, e antigamente dava luz por causa dessa dispersão. Portanto, nós conseguimos, a Marinha, ter... ou seja, modernizar os faróis, não perdendo as lentes de Fresnel. Onde é possível, por exemplo, vou-vos contar que na Horta, uma coisa impressionante, quem conhece a Horta, quem não foi aos Açores tem que ir, porque isso era uma das mensagens que eu vou já dizer, antes que me esqueça, porque eu escrevi bem aqui as minhas notas. Eu faço a apologia de Portugal. Não na parte política, não na parte monetária, somos o terceiro país mais pobre da Europa, quer queiramos, quer não. Agora, e já volto depois aqui aos faróis, eu tenho visto no kite que, de verão, nós somos a meca do kite. Completamente. Eu vou fazer kite para a Fonte da Telha e não ouço falar português. Fui há pouco tempo fazer surf, porque o surf é mais de inverno, é quando há estas tempestades e depois para o vento. Na Fonte da Telha, cheio de vans com espanhóis, franceses. Portanto, nós temos umas condições fabulosas. Temos umas condições acima do normal. E isso é o meu apelo quando falo dos Açores. Os Açores é das ilhas mais bonitas. O Havaí, comparado com os Açores,
é muito mais feio, porque o Havaí só é bonito de um lado, porque aquilo tem os alísios, só é verde de um lado, do outro lado é completamente castanho. Vocês já viram... João, desculpa só interromper. Chama a atenção, na quinta-feira, os temas de quinta-feira praticamente são sobre os Açores. Vale a pena. Porque é Inês, por causa da observação de baleias e de cetáceos, e depois é os botes baleeiros dos Açores, as regatas, etc. Os botes baleeiros. E termina com um fotógrafo subaquático que também tem muita coisa dos Açores. Como é que se chama? É o Nuno Sá? Não é o Nuno Sá, é o Nuno... é o Nuno Vasco, espera aí, que foi indicado pelo Nuno Sá. Pronto. Mas há de ser parecido com o Nuno Sá, o tipo de trabalho que ele faz. Eu já vou falar um bocadinho do Nuno Sá por causa da minha última missão na Marinha, por enquanto, que é o planetário. É o Nuno Vasco Rodrigues. Nuno Vasco Rodrigues, sim. Portanto, o que é que eu queria aqui dizer? Nós temos umas condições excepcionais. Para quem gosta de vela, Cascais, os tipos, tivemos quase a America's Cup, o RC44 anda aqui, os TP52 andam aqui. É uma das coisas que me faz pena. Eu vejo regatas do TP52 entre a Marina de Cascais e o Guincho, portanto, indo por terra, pela guia, que é uma coisa fabulosa, porque eles vêm fazer bordos, geralmente está a norte, vêm fazer bordos a terra. Toda a gente sabe que o vento roda para a direita, portanto eles fazem o primeiro bordo direita a terra e depois viram de bordo para ir à boia de Barlavento. E não vejo ninguém, não vejo nem divulgação, não vejo... vejo muito pouca gente. Já fui lá assistir com o meu Insónia, ver-se 2 ou 3 barcos. E essas condições a mim faz-me pena nós não as aproveitarmos. Falaste nos botes baleeiros. Uma das minhas paixões, e aqui ainda bem que me lembrei, é navegar nos barcos mais diversos que existem. Eu ia-te exatamente lembrar o Nicorette. Exatamente. Tens uma fotografia, Pedro, de um moliceiro. Vê lá aí, moliceiro. Isto que estão... exato, olha a anterior. Essa. Todas estas fotografias que viram passar são fotografias que eu vou tirando. Eu não sou fotógrafo, estou com o telemóvel. Esta nem é a fotografia, não é minha. É uma fotografia de um tipo que andou comigo na escola naval, da Aveiro, que tira fotografias muito bem. E ele publica as fotografias. Eu já lhe disse, olha, todas as fotografias que tu publicares eu vou guardando, se tu não te importares. E tenho fotografias fabulosas dele neste tema, no mar. Portanto, não é passatempo, porque eu não tive tempo para isso. Tive tempo para ir fazer kite, tive tempo para ir à praia. Posso-vos dizer que a penúltima vez que fiz kite, praticamente não havia vento. Eu faço kite com a prancha de surf, como vocês viram ali. Peguei na prancha de surf e fui só remar, porque não havia ondas. E quando voltei para casa, voltei tão bem disposto. Não fiz kite, não fiz surf. Mas voltei muito bem disposto. E isso é algo que eu diria quase inexplicável para mim, mas que a mim faz muita falta. Passam 2 semanas e agora, geralmente de inverno, paradoxalmente, faz-se menos kite. Quando passam as frentes, hoje acabou de passar uma frente, estava com o João Cabeçadas, passou a frente ao meio-dia, pronto, às 2 da tarde, vamos com o noroeste, vamos fazer kite. Portanto, não é um passatempo meu, mas quando eu vejo fotografias de paisagem, há aí muitas fotografias do Douro também, Pedro, onde diz aí um rio com um vale, fomos passear na ANC, não sei se é a paz, não sei se é... Há qualquer coisa quase transcendente. Aliás, quando eu falei com o Henrique, cheguei a uma conclusão curiosa, e foi o Henrique quase que me fez chegar a essa conclusão. Todos nós nos arrependemos de alguma coisa na vida, do que fizemos com pessoas, ou não. Eu com o mar não tenho nenhum arrependimento. Poderia, provavelmente, ter feito as coisas melhor, de melhor maneira. Tive problemas com pessoas, agora com o mar nunca tive problemas. E no Crioula apanhei uma tempestade muito forte, mesmo muito forte. Houve um barco de 35 metros que foi ao fundo ao meu lado. E o Crioula tinha uma característica para o comandante. É que é o único navio da Marinha Portuguesa que navega com uma tripulação que não é profissional. Portanto, estava a dizer há bocado. É profissional, mas tem uma parte que não é profissional. Nós apanhámos uma tempestade grande, chata. Estávamos a atravessar o Golfo da Biscaia, eu tinha que entrar no Canal da Mancha
e tinha aquela situação do não retorno, quer dizer, a certa altura se entra é para entrar e acabou. E fiquei sem motor no Crioula, portanto havia vento suficiente, mas a manobrar só à vela é complicado. Eu tinha que entrar no Havre para ir fazer a recepção aos portugueses no 10 de junho, na Armada do Século, em 2008. Portanto, eram os acidentes acontecem todos assim, acontecem todos porque nós temos de estar num sítio a uma dada hora. Antigamente não acontecia isso. E, portanto, aí há aquele ditado, se queres aprender a rezar, mete-te ao mar. E eu rezei muito. Durante 2 noites, rezei muito. Aí porque... além de ter ficado sem motor, depois conseguimos recuperar o motor. Foi nessa altura que te sentiste próximo de Deus? Não, nessa altura, vou ser sincero, nessa altura eu gostava mais de estar na lareira da casa da minha avó. Eu aproveitava, e eu acho que isto resume um bocado o espírito do João e este apelo ao mar, porque tínhamos tantas histórias para falar dele. Uma dedicatória que ele me fez num livro que eu tinha aqui, por acaso era do Crioula. O irmão Couto Maltese sou eu, de uma associação que nós fazemos dos Irmãos da Costa, e o princípio da dedicatória não vou ler toda. Todos os navios têm uma história e uma alma que é transmitida pelos seus marinheiros, e depois, como comandante do Crioula de 2006 a 2010, foi uma experiência ímpar na minha vida. E depois vai por aí adiante algumas coisas mais pessoais. Isto mostra o espírito do João, e não é preciso dizer mais nada sobre este apelo ao mar, não é, João? Sim, é verdade. Por isso eu senti a minha vida. Eu agora já estou na reserva, estou na efetividade de. Portanto, isto faltam 10 minutinhos para acabar e eu gostava de falar do planetário. João, nós, como não temos nenhuma palestra a seguir, podemos dar aqui uma folgazinha máxima de 15 minutos. É com vocês, hein? Eu estou só aqui a controlar. Deixa correr. Sim. Ok, muito bem. Já vou à segunda parte da mensagem, mas, portanto, há fotografias de paisagens que mexem comigo. Ria Formosa, eu sou de Faro, Ria Formosa são as minhas Caraíbas, quer dizer, não é preciso ir às Caraíbas, isso é o que eu gostava de transmitir. Não é preciso ir às Caraíbas para ter, está bem que a água lá tem 26 graus, 27 graus, é um bocadinho mais quentinha, é verdade. Mas nós temos coisas no nosso país completamente fabulosas, completamente... de topo mundial. A Ria de Aveiro, temos uma costa um bocadinho agreste, é verdade. As Berlengas, o ir aos Açores, quem não foi, vá aos Açores. Isto é um bocado um paradoxo de nós acabamos por não conhecer Lisboa e quando vamos a Londres vamos visitar tudo e mais alguma coisa. Eu acho que Portugal, em relação ao mar, passa-se um bocadinho o mesmo, quer dizer, procuramos outros. Isto é o Seixal. Toda a gente vai ao Seixal. Mas lá está, isto é a Marinha do Tejo, são as canoas, os caicos. Isto a mim diz-me qualquer coisa. Fiz muitas regatas aqui quando era miúdo. Aliás, há uma constatação que eu gostaria de fazer. Eu já não estou ligado muito à vela ligeira e espero não ser muito injusto no que estou a dizer, no que vou dizer. Mas eu conheci Portugal de les a les a fazer regatas com o meu pai. Coisa que os putos hoje não fazem. Hein? Fazem em Lessa, fazem em Lisboa, fazem o Carnaval. Eu fui fazer o primeiro Carnaval em Vila Moura, em 73. O primeiro Carnaval. Nós fazíamos regatas de Vorrian até na Lagoa de Óbidos. O vento vem de cima, que o tipo nem percebe bem. Fazia imensas regatas em Vila Franca de Xira. Aprendi a fazer vela em Alhandra. Na Cimenteira, ainda lá está. Outro dia deu-me uma nostalgia, porque outro dia que já foi há uns anos, o meu filho foi lá jogar futebol, porque eu agora de repente lembrei-me que o meu filho tem 27 anos e ele devia ter 15 ou 13, portanto já foi há uns anos. E enquanto que ele estava a jogar futebol, eu fui ao hangar da Cimenteira, está igual a quando eu andava com o meu pai. E depois, as pessoas que faziam vela, não eram as elites, não venham, e estamos a falar do 25 de Abril, não eram as elites. O tipo que fazia melhor vela aqui em Vorrian era o João Freire, que era pintor. O avô do Álvaro Marinho, o Álvaro Marinho olímpico que nós conhecemos, era metalúrgico da CUF. Era a malta que andava de barco. E que andavam bem, hein? Eu há bocado não quis interromper porque era espectador da Marinha do Tejo. Há uma fotografia no Museu de Marinha, para quem percebe de vela, de uma canoa com 2 pescadores lá dentro,
Epá, e uma pessoa olha para as velas, olha para o barco e diz: pá, estes tipos, hoje em dia, se fizessem uma regata, ganhavam. Pá, porque aquilo vai tudo bem afinado. Não há volumas abertas, não há. Pá, aquilo está tudo. Armava com uma catita, portanto era uma canoa com. Eu não sei se estou a chamar o nome certo, não sei se é um catrai, se é uma canoa, se calhar é um catrai. Armava com uma de pendão com catita. Epá, aquilo está tudo. Os dois pescadores com o seu bonezinho de. Não era de fragateiro, como disse há bocado o professor, era um suestezinho. Epá, e aquilo está impecável. São as fotografias, são coisas que a mim me despertam amor, boas sensações, digamos assim. Bom, isso é das paisagens. A outra coisa que eu tento fazer, e por isso há bocado mostrei o Moliceiro, é navegar nos barcos mais diferentes que existem. Quando tenho essa possibilidade, não vou de propósito daqui a ali para ir andar num barco. Bem, vamos lá ver, quando for o Moliceiro tenho que ir a Aveiro, não é? Quando eles fizerem a regata, até porque mete umas caldeiradas muito boas. Há bocado viram ali um prato de comida, o que é que aquilo significa para mim? Pá, que é a melhor coisa que nós temos, é o mar com amigos. Aquilo não era uma caldeirada, desculpem, eram umas favas. Para mim, dos maiores prazeres que há na vida é estar com amigos a comer. São tempos que não se perdem. São sempre ganhos. São sempre ganhos. Portanto, nestas histórias dos barcos, agora vamos tanto à história dos barcos para depois ir ao planetário, já naveguei em algumas coisas esquisitas, digamos assim, ó, que já são... Um deles foi, não sei se vocês se lembram, aqui há... eu era imediato da Sagres, portanto deve-se passar em 2001. Estava em Quilo e de repente eu dava instrução aos cadetes no que eu chamava o rocinante, que é o gasolina da Sagres, para eles saberem como é que se põe o croque, como é a antiga portuguesa. E passo pela proa de um barco, e vejo um tipo com barbas que eu digo assim, eu conheço este tipo. Dei a volta para trás, era o João Cabeçadas, que eu conheço deste puto, de fazer vela nos Borriés, e que vocês sabem que é o homem que trabalha precisamente, é ele que arranja as camisolas para a Alinghi, já fez várias voltas ao mundo, Whitbreads, já ganhou 2 America's Cup com o Alinghi, o Ernesto Bartarelli. Nós estávamos lá com o Sagres. João, estás cá e tal. Amigos, malta do mar, que é uma boa camaradagem que existe e que o mar promove, porque acho que está tudo relacionado. Vem fazer amanhã uma regata connosco. E lá fui eu, disse mais 2 oficiais da Sagres, fomos fazer a regata no Nicorette, que é uma coisa fabulosa, com tripulações fantásticas, onde eu conheci uma das melhores velas grandes, fabulosa, que era... ainda hoje falei nela, hoje falou o João, porquê? Porque fomos a andar descalços, e ela não é Niki, é Kiki ou Tiki, bom, é um diminutivo, anda sempre descalça. Então convidei-os para ir vir à recepção da Sagres. E o Ernesto Bartarelli, que é dos gajos mais ricos do mundo, a verdade é esta, marinheiro. Porque quando nós vemos estes, os GC32, os que andam nos foils e isso tudo, o Ernesto Bartarelli bate-se com eles. É ele que vai ao leme. Não vai sempre. Tem lá o Nicolás, quando são... Mas é ele que anda muito ao leme. Portanto, o homem é marinheiro, não é só rico. É marinheiro e fez-nos perguntas. E nós convidámos para a recepção, nós fazemos sempre uma recepção na Sagres, e ele fez-nos perguntas sobre o navio, de quem é marinheiro. Inclusivamente, gostava de ver a casa da máquina. E então estão a ver eu e o comandante, Dias Pinheiro, fardadinhos de branco, na casa da máquina da Sagres, estava limpinha, com o Ernesto Bartarelli. O João Cabeçadas e essa Kiki só acabaram, eu atrás deles, no topo do mastro. Entraram na recepção, ela descalça sempre, começaram a subir aquela coisa e lá acabámos no topo do mastro grande. Agora têm que descer, vamos lá para a recepção comer bacalhau à brás. Portanto, aí andei no Nicorette, foi muito giro. Outro que eu andei foi quando estive também com a Sagres, penso que foi com a Sagres. Essa história é muito gira. Em Newport, Rhode Island, onde era a America's Cup. E eles têm os Taça América, os antigos, do tempo do Ted Turner, o Courageous, o Enterprise. É uma espécie de marítimo turística deles. Portanto, eles alugam os barcos, têm uma tripulação fixa. Eu pareceu-me 4, 5 pessoas. E depois as pessoas pagam para andar.
Como nós estávamos lá, os Tall Ships, eles convidaram-nos, fizemos uma regata com 3, eu fui no Courageous, e isso começou bem porquê? Epá, porque a tripulação praticamente não apareceu, eles só estavam 2. Pá, e o skipper estava passado dos carretos. E a primeira coisa que foi preciso fazer foi tirar água do fundo do barco. Os barcos são de alumínio, mas metem água. E eu estava com um dos meus oficiais, toquei lá no ombro do tipo, eu vou tirar água. Não te preocupes, onde é que é? Lá embaixo. E lá fui eu para as cavernas, aquilo é mesmo alumínio, mesmo lá embaixo, com uma bomba manual, tirar água. Dar 1000 bombadas, tirámos a água, o gajo ficou assim a olhar para nós, e disse, é a primeira vez que eu vejo voluntários a tirarem água, porque aquilo geralmente é malta que paga e que vai andar com o barco. Essa regata foi muito gira. A certa altura, nós tínhamos muita experiência do Vega, precisamente. Aquilo, são barcos pesados, não são barcos que planam, não são barcos pesados que arrastam a água, como eram os antigos IOR. Portanto, são molinetes muito grandes, aquilo faz tudo muita força, mas nós estávamos muito habituados ao Vega. E, portanto, desenrascávamos muito bem. E ele dizia assim, vocês ainda são melhor que a minha tripulação. Aquilo correu bem. Não içámos de nem nada, porque éramos para aí, não chegávamos a 6, 7 dentro do barco. Mas andar no barco onde está lá a assinatura do Ted Turner tem piada. Teve muita piada. Outra coisa que eu andei, teve muita piada. Essa eu não sei como é que isso ainda está. E desculpem que eu baralho as ilhas. Canárias, não sei se foi em Tenerife ou em Las Palmas. Nas Canárias aquilo já tem os alísios, é sempre Nordeste. E o Porto tem um molho muito grande. Então o que é que eles têm? Tem um barco muito parecido com o Saveiro. Portanto, um barco parecido com aqueles onde estavam as crianças, um bocadinho maior, com uma vela de pendão enorme que vai até ao capelo, à parte da proa, e que caça lá atrás. Só que eles não têm moitões. Portanto, os barcos só andam à bolina. E eles fazem apostas, tipo o nosso jogo de futebol. Portanto, a malta está no molho. Aquilo é Nordeste. Largam de minuto a minuto, portanto não é a mesma largada como nós, é sorteada a ordem de largada, e depois o tipo que fizer o percurso em menos tempo ganha. E aquilo tem apostas. É impressionante. Atenção, é um saveiro, mas os mastros são de carbono, têm aqueles sacos que nós vimos da guerra com areia, dos filmes da Segunda Guerra Mundial, têm sacos desses molhados que passam de um lado para o outro. E aquilo anda na broa, hein? Porque é uma vela enorme, que caçam quando o pano orçam, portanto, eles só andam à bolina, orçam, o pano está a bater, caçam aquilo tudo ao máximo, porque não têm moitões, dão volta no cunho, e depois é só leve e prancha. E tem muita piada, porque aquilo anda muito depressa, e os tipos são competitivos até dizer chega, porque é dinheiro, ali é dinheiro. Portanto, já foram uns quantos barquinhos em que eu andei e que me deu gozo. Precisamente por esta paixão. Bom, olha, João, deixa-me só comentar aqui o comentário do Pedro Pires de Lima. Tenho o privilégio de chamar amigo ao João desde os tempos do Vorrean. Partilhamos momentos nos classe 8, no Sagres, Crioula, nas voltas a Portugal, no Atchim, na paixão pelo kite. É esta paixão pelo mar que faz com que estejas sempre bem disposto, pergunta ele. Isso e ter amigos como ele. É verdade, é verdade. João, já agora, e eu por acaso tinha aqui esta nota para te pedir antes de passares ao planetário que acompanhei contigo, especialmente estes 2 anos, foi um projeto, não direi que da tua vida, mas conseguiste os objetivos que a todos nós nos deixa feliz e vais contar com certeza. Mas aproveitando, eu tinha aqui a nota e não sei se o Pedro, por inerência, ou se lembrou da Giba. Fala um bocadinho desta cadela fabulosa que era do Crioula, que infelizmente já não está entre nós, que está substituída pela Buja, que também não fica atrás. Mas como é que tu adotaste a Giba? Porque eu acho que é uma história, isto tem a ver com o mar, tem a ver com todos nós, um cão d'água, português. Olha, é o mar. Vou-te contar, é uma história um bocadinho longa, não vou chegar aos 15 minutos, mas a iniciativa não foi minha. Eu acho que nós temos que aproveitar as coisas que a vida nos oferece, mas a iniciativa não foi minha. E a história dos cães d'água nos lugos bacalhoeiros conta-se num instante. O cão d'água é um cão que existe desde o século XV, mais ou menos isto. Porque há pinturas de Lisboa em que vê-se um cão a nadar e a cabeça do cão é isto que vocês estão a ver, é tal e qual. Portanto, o cão é muito parecido. Há quem diga que os retrievers e os cães
o bobtail, o caniche, é tudo derivado do cão d'água, porque eles iam muito na Invencível Armada. Não sei se é um bocadinho de história. Bom, o que é importante? O crioula pertencia ao Bem Saúde. E o Bem Saúde, no continente, foi ele que foi buscar 4 cães destes. É como começa a raça. Foi buscar 4 cães destes à Ria Formosa. E depois, com um veterinário, fez o estalão do cão. Foi ele que fez o estalão do cão. O cão tem que ser assim, assado. Quem está habituado a esta coisa das exposições caninas, o estalão é, digamos, o livro da raça. O cão, para ser considerado um Bull Terrier, tem que ser assim. Para ser considerado um cão d'água português, tem que ter estas características. Portanto, foi ele que escreveu. E ganhou os prémios todos durante 20 anos. De 38 a 58, ele ganhou aquela coisa toda. Qual é que era a característica do Bem Saúde? Não falando muito dos cães d'água ainda. É que o crioula, precisamente, era o barco cujos pescadores, os comandantes, como vos disse, e os moços de convés eram de Ilhavo, mas os pescadores eram dos Açores, Ponta Delgada. Porque os Bem Saúde é a grande família dos Açores. Portanto, eles saíam daqui em maio, mais ou menos, saíam daqui em maio, havia ali o terreiro das missas, onde os bacalhões eram todos benzidos, saíam em maio, paravam em Ponta Delgada, o Bem Saúde levava cães d'água, tanto que há imagens de tanques feitos nos lugos bacalhoeiros, no crioula, para os cães tomarem banho. Saía nos Açores, saía ele e os cães, entravam os pescadores, iam para a Terra Nova, voltavam mais ou menos em outubro, princípios de outubro, saíam os pescadores, entravam os cães e o Bem Saúde e vinha para o continente. Portanto, o crioula sempre teve a tradição de ter cães de água a bordo. E isto é contado também pelo último comandante, coitadinho, já morreu, Francisco Marques, de Ilhavo, que os cães mais impuros, aos que fugiam, que se cruzavam com cadelas, enfim, os que eram mais impuros iam para os lugos bacalhoeiros. Porque o cão faz companhia. Fundamentalmente, o que é preciso um cão a bordo? O cão faz companhia. O tipo está ali à prancha, durante a noite, a guardar o navio, o tipo está de quarto, e está o cão ali ao lado. É verdade na vida militar e devia ser verdade com os pescadores. E então, quando eu cheguei ao crioula, a espuma, que teve 15 anos no crioula, quem a pôs lá foi o primeiro comandante do crioula da Marinha de Guerra Portuguesa, o Silva... falta-me o nome, só me estou a lembrar da alcunha, mas não posso dizer aqui. Silva Dias. Foi ele que foi buscar a espuma, porque havia essa tradição. E quando eu chego ao crioula, em 2006, a espuma tinha morrido no ano anterior, 2005. E os oficiais, que ainda vinham da guarnição anterior, disseram: comandante, temos que arranjar um cão d'água. E eu, que vinha da Sagres, disse: eu não quero cães a bordo, porque o cão não se consegue controlar. Há de entrar o Presidente da República à prancha e o cão há de estar a mejar os pés de um gajo qualquer. Portanto, eu não quero cães a bordo. Mas ao comandante, isto faz falta para os miúdos enjoam, o cão sempre lhes dá ali um apoio. Bom, eles convenceram. Não vos vou contar a história toda, mas eu conhecia um criador, nunca tive um cão na vida, conhecia um criador, telefonei, disse, eu até fiquei espantado com a resposta, porque olha, eu sou o comandante do crioula, novo, a espuma morreu, pois, a espuma, mas agora não temos nenhuma cadela, gostávamos de ter uma cadela, o meu sonho é ter uma cadela no crioula. Bom, portanto a Giba veio, eu fui buscar a Giba, com 2 meses e meio, a Isabel dos Santos, que é do Canil da Pedra da Anista, que para mim tem os melhores cães de água de Portugal, passa publicidade. É uma senhora muito simples, muito simples. Disse-me: venha cá escolher o cão, faça você o teste aos cães, qual é que é o cão que quer? E disse: não percebo nada de cães, escolha você. Não... E ela deu uma Giba. E eu pego na Giba e vou diretamente nos 50 anos da STI para Torbay. Portanto, passei logo a Biscaia. Portanto, a Giba com 2 meses e meio fez logo os 50 anos da STA, na altura STI agora, ou ao contrário, STI na altura, STA agora. STI agora. STI agora, STA na altura, exatamente. Portanto,
Os primeiros 3 anos da Giba são passados completamente a bordo. Nunca... Epá, e ela, não sei se é o imprinting, não me perguntem. Eu nunca tive nenhum cão, portanto, epá, não foi nada que eu tivesse feito. Não sei se foi por eu ter ido buscar e ela olhou para mim e disse, pronto, este tipo agora é o meu chefe. Ela dormia debaixo. Se vocês repararem na fotografia, Pedro, consegues pôr esta fotografia grande? Exatamente. Este varão que vocês estão a ver é o pé da cadeira onde o comandante se senta. Isto é a ponte de comando que é pequena do Crioula. Pá, ela dormia aqui debaixo. Por causa do meu cheiro. Não sei. Andava sempre comigo. E eu, quando me ia embora do Crioula, quando estava atracado na base naval de Lisboa, ela vinha-me, eu pelo lado de fora, no pontão, ela pelo Crioula, a olhar para mim, como se não houvesse futuro. Quer dizer, este tipo vai-se embora e nunca mais vem. E aquilo partia-me o coração. Quer dizer, cada vez que me ia embora, tinha o carro estacionado à popa do Crioula, ela ficava no painel de popa. A coisa mais parecida, vão-me desculpar a comparação, porque não é comparável, era quando nós punhamos os nossos filhos no infantário, que eles ficavam a chorar e um gajo ficava com o dia todo estragado. E eu olhava para a cadela e digo assim, mas porquê? E nunca a levei para casa. Durante os primeiros 3 anos a Giba viveu completamente no Crioula. Claro que os melhores amigos da Giba eram os cozinheiros. Os cozinheiros com um bocado de bife, ela dava a pata, rebolava, fazia tudo e mais alguma coisa. A certa altura há um almirante que mandava na esquadrilha dos navios e dizia assim, Silva Ramos, não podemos ter cão a bordo. E eu fiz uma cara muito, muito triste, muito feia. O almirante, não podemos ter cão a bordo. O Crioula sempre teve cães e agora, não. O cão não tem seguro, ainda morde em alguém. A Giba não morde em ninguém. A Giba o que fazia era metia o focinho nas malas das miúdas e comia os amendoins e as bolachas todas. Uma pessoa queria chamar a Giba, fazia assim ao plástico e aí vinha ela, pensava que era bolacha. Eu fiz uma cara muito feia, o almirante, não faça isso, então agora vou-me embora, e... Não. Você deu o cão, faça o que quiser, então fazemos assim, almirante. Eu ainda tenho mais um ano de comando, estava previsto. A Giba, por acaso, a criadora da Giba, pôs logo a Giba em meu nome, disse, eu nunca mais ponho nenhum cão em nome do Estado português, porque depois para o reaver é uma chatice. Portanto, pôs logo a Giba em meu nome e eu fiz uma cara muito feia. Isto é a Ria Formosa, isto é a Giba com o Marinho, filho aqui da Paula, fantástico, Ria Formosa. E então, eu fiz uma cara muito feia e ele disse, bom, está bem, a responsabilidade é sua, você faz um seguro, você paga a comida, nós não podemos pagar a comida de cães, está bem, almirante, pronto, então não se chateie, que eu, quando sair, leva a Giba comigo. E foi assim que eu fiquei com a Giba. Portanto, ela durante os primeiros 3 anos viveu completamente no Crioula, depois passou a viver comigo, e o cão d'água, eu uma vez estava a fazer, há uma faceta também, que não contei, eu faço regatas de vez em quando de barquinhos telecomandados, dos Micromagic, mas já fiz regatas a sério, campeonatos mundiais e campeonatos da Europa, que é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém. É um tipo com um barquinho de 60 centímetros, ir à Hungria fazer um campeonato do mundo. Mas era uma trupe gira. E eu estava a fazer umas regatinhas com esse barco em Faro, precisamente, e havia um senhor também com o Micromagic, mais velho do que eu fiquei muito incomodado. Fiquei muito à rasca, desculpem a expressão. Médico, grande, gordo, Micromagic, cá está. A malta, divertimos imenso com isto. João, então, 5 minutos, João. Está bem, ok. E então, esse senhor começa a chorar desalmadamente, agarrado à Giba, porque a Giba estava ao meu lado. Demorou tempo a recuperar. E, desculpe lá, é que eu tive um cão durante 15 anos. A Giba morreu com 13, mas estes cães vivem bem 13, 14, 15. E morreu há 2 meses. Eu sinto uma falta. E aquilo marcou-me, porque os cães d'água, estes cães d'água, o Henrique já conhece, são muito dados, têm a cultura do povo português, os cães são muito como os donos. É o cão velcro, só está bem em cima de nós, a ver televisão connosco. É uma coisa. E depois, quando eu percebi que a Giba estava a ficar velhota, fui falar com a Isabel dos Santos e fui buscar a Buja. E a Giba porque é a primeira vela do barco, e Buja porque é a segunda vela do barco, que é a Bujarrona. Nós não dizemos Bujarrona, dizemos Buja. Portanto, o próximo cão que eu vou ter é um cão que há de ser um Stein.
Bom, planetário, só para Planetário. acabar. Vamos Planetário. ao planetário. Vamos ao planetário. Só para dizer a quem está a ouvir e estiver perto, vale a pena ir ao planetário agora, porque o planetário já não é só para criancinhas, para vermos as estrelas. A coisa que as pessoas mais me diziam, eu vim ao planetário quando era pequenino, e depois voltam com os filhos. O planetário neste momento tem um sistema de projeção digital, ou seja, naquela cúpula inteira, vocês podem ter uma imagem. Não é uma imagem planar, é uma imagem full dome, ou seja, se tivermos uma imagem, um vídeo de 360 graus, nós conseguimos pôr todos na cúpula, e tem filmes fabulosos. Neste momento nós temos 2 filmes, um para crianças de astronomia e outro filme de astronomia para adultos. Eu antigamente dizia só filme para adultos e a malta dizia toda, então tens a casa cheia. Mas não, é um filme de astronomia para adultos. Vamos ter mais 3 filmes e esses é que são muito giros. Um é sobre a vida de Darwin. Bem, estes também são muito giros e temos sessões ao vivo. Portanto, da astronomia temos sessões ao vivo. O conferencista faz a sessão. A vida de Darwin, o nascimento da Terra, como é que se criou a vida na Terra e o Dynamic Earth, ou a dinâmica da Terra, que tem muito a ver com climatologia e alterações climáticas. E isto porquê? Porque a pessoa vai ao planetário porque quer aprender alguma coisa relacionado com as ciências da Terra, enfim. Também há espetáculos só de música com efeitos de planetário na cúpula que são fabulosos. Mas, portanto, convido-vos, está muito diferente do que era e é uma experiência muito imersiva. O planetário tem 23 metros de cúpula, é o segundo maior planetário da Europa. O sistema de projeção, o sistema das ICE, é muito bom, os projetores são fabulosos, tem um contraste 100 vezes superior aos melhores projetores de planetário. Eles tiveram com LEDs, tiveram uma tecnologia nova. Portanto, eu convido-vos, vale muito a pena, e mesmo para os vossos filhos, mesmo para crianças, continua a ter essa vertente, mas estamos a tentar mudar o paradigma do planetário, porque é único, em Portugal é único, quer dizer, acho que é a não perder. É um bocadinho como a mensagem do mar. Nós temos coisas tão boas em Portugal e este planetário, não é para eu ser o diretor, também já não vou ser muito mais tempo. Mas... João, conseguia-se fazer uma sessão no planetário vocacionada para patrões de alto mar e para navegação astronómica? Sim. Quando quiserem fazer isso? Sim. Quando quiseres combinamos, fazemos uma plateia para isso. Que eu já fiz. Henrique, foi quando vocês embarcaram na Sagres? Fizemos lá uma sessão. Foi, fizemos também. Eu já lá fui ao planetário 2 ou 3 vezes. Eu acho que fiz uma quando vocês foram, ou foi quando foram para o Brasil. Não, já não me lembro. Foi na Caravela, foi o pessoal da Caravela. Mas sim, vamos. João, isso é interessante. Nós temos o grupo de Patrões de Alto Mar. Fizemos agora o primeiro encontro e já reunimos cerca de, penso que éramos 80 pessoas, salvo erro. Ótimo, eu tenho 250 lugares. Pronto, e isto é malta que tem interesse por estas áreas e fazíamos uma coisa engraçada. Então, vamos combinar isso. Ok? É só combinar e sem custos. Portanto, não te preocupes. Isso é fantástico. É fantástico porque vamos ter mais pessoas a quererem participar. Naturalmente. 250 lugares agora com a pandemia, vamos lá ver se isto passa um bocado, não é? Nós ainda não temos restrição de máscara, como é óbvio, ou normal. Não temos restrição de lugares. Não sei se eles vão, de alguma maneira, restringir nas salas de espetáculo a percentagem de lotação. Enquanto não restringir, vamos embora. Fica já aceito o convite. João, muito obrigado pela forma natural com que falas e frontal e terra a terra. Obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. E o Henrique também. Henrique, não sei se queres dizer umas palavras de agradecimento aqui ao teu amigo João. João, temos a nossa cachimbada então no fim de semana. É isso mesmo. Eu é que agradeço porque vou-me deitar melhor hoje. Porque fiz kite, porque falei de mar, porque estive com amigos. E amanhã não sabemos se estamos cá. Nós temos que aproveitar todos. O Henrique conhece muito bem, a maior parte das pessoas conhece. O João Cabeçadas é uma pessoa muito sui generis. E houve alguém que lhe disse, isto só se vive uma vez. E ele disse, não,
Só se morre uma vez, vive-se todos os dias. Verdade. Eu acho que é isso que é importante. Acho que é isso que é importante. Muito Muito bem. obrigado, E muito vais obrigado. estar Foi feliz tudo. e também fizeste muitas pessoas felizes hoje. Pá. O que ouviu ficou de certeza muito satisfeito. Muito obrigado, muito obrigado. E Um boa noite. abraço a todos que estiveram aqui a perder tempo comigo. Um abraço grande. Neste momento ainda tens 190 pessoas a ouvir-te. Um abraço a todos eles. Um abraço grande. Grande Forte. abraço, João. grande, João. Obrigado. Obrigado. Obrigado.